Eu só vesti aquele casaco porque estava frio. Era o casaco preferido da minha filha, Ana Clara. O mesmo que ela usava quando saiu de casa naquela última noite. A última vez que a vi viva. Ele ficou pendurado no armário por 27 anos. Intocado. Um túmulo de tecido. Toda vez que eu passava por ele, sentia o cheiro dela. Como se ela ainda estivesse ali. Naquela madrugada gelada, sem pensar. Vesti. E foi então que senti algo estranho. No forro. Um volume costurado à mão, quase imperceptível. Peguei uma tesourinha e desfiz com cuidado. Meus dedos tremiam. Meu coração acelerava. Dentro, dobrada como um origami de angústia, havia uma carta. O papel estava amarelado, manchado por tempo e lágrimas que não eram minhas. A letra era da minha filha. Quando comecei a ler, percebi que eu nunca conhecia a verdadeira Ana Clara. Ela escondia algo. Algo grande o suficiente para fazê-la fugir. Mas não foi só isso. A carta não era apenas uma despedida. Era um aviso. Um pedido de ajuda. E um nome. Um nome que me fez congelar. Porque era o mesmo nome que meu marido repetia em voz baixa enquanto dormia. Décadas atrás. E eu nunca entendi por quê. Até agora, eu achava que minha filha tinha apenas fugido. Mas talvez ela tenha sido silenciada. E o pior. Talvez o culpado tenha dormido ao meu lado por todos esses anos. Agora eu preciso que você faça 2 coisas. Comente aqui de qual cidade você está assistindo. Porque essa história pode ser parecida com algo que já aconteceu perto de você. E deixe o seu like, agora. Porque o que eu vou revelar a seguir pode mudar a forma como você enxerga sua própria família. E se você sair antes de ouvir o que estava naquela carta, vai perder o detalhe que liga tudo. Eu me chamo Noêmia. Tenho 74 anos. E até hoje, me culpo por algo que não entendi. Ou melhor, não entendia até encontrar aquela carta. Ana Clara era minha única filha. A luz da minha vida. Sempre foi reservada, do tipo que se escondia atrás dos próprios olhos. Mas era educada, gentil, generosa. E tinha algo que hoje sei que eu nunca tive na juventude. Coragem. Mesmo com medo, ela enfrentava. Mesmo ferida, ela sorria. Na noite em que desapareceu, 27 anos atrás, tudo estava estranho. Era uma quinta-feira. E estava chovendo. Lembro com exatidão porque ela saiu de casa com o tal casaco. Azul escuro, de tecido grosso, com botões dourados que ela mesma costurou. Disse que ia na casa de uma amiga estudar para uma prova. Mas Ana Clara já não... Estudava fazia 3 meses. Havia trancado o curso por razões que nunca me contou. Eu notei a mudança. Mães notam. Ela estava mais quieta, com olheiras fundas, e evitava olhar para o pai. Parecia andar nas pontas dos pés dentro de casa, como se o chão fosse feito de vidro e qualquer passo em falso pudesse acordar um monstro. Naquela noite, ela passou pela sala, segurando a mochila e o casaco dobrado nos braços. Me deu um beijo na testa, frio, apressado, e disse: "Mãe, qualquer coisa, olha no casaco, tá bom?" Aquilo me travou por um segundo. Mas antes que eu perguntasse, ela já estava virando a esquina do corredor. E foi a última vez que vi minha filha. Ela nunca mais voltou. Durante anos vivi entre a culpa e o desespero. Fiz boletim de ocorrência. Espalhei fotos, fui em hospitais, delegacias, igrejas. Meu marido, seu Elias, dizia que era coisa de jovem rebelde, que logo voltava. Mas eu sentia que não era isso. Elias nunca demonstrou dor. Nunca chorou. Nunca falou sobre a filha depois do sumiço. E se alguém tocava no assunto, ele dizia que cada um sabe o que planta. Eu achava aquilo estranho, mas estava destruída demais para confrontar. Ele era seco, rígido, católico fervoroso. Daqueles homens que, se olhasse para sua alma, ela voltava pro lugar só de medo. Mas era meu marido, o pai da minha filha. E eu preferi acreditar que era apenas o jeito dele de lidar com o luto. Até que comecei a notar que, toda madrugada de quinta, ele acordava suado, ofegante,
murmurando nomes no sono. Um desses nomes me perseguiu por anos. Theo. Na época não fazia sentido. Hoje, faz. Durante mais de 2 décadas, mantive o quarto de Ana Clara intocado. Como se ela fosse entrar a qualquer momento. Mas com o tempo, a dor foi se acomodando em mim como poeira em móvel velho. O casaco permaneceu ali, pendurado, como se ainda aquecesse alguém. E toda vez que eu limpava a casa, evitava encostar nele. Era como se o tecido tivesse alma. Mas naquela madrugada gelada, no mês passado, algo me fez vesti-lo. Não sei se foi a solidão, se foi o frio, ou se foi o fato de que, naquela noite, sonhei com Ana Clara, coisa que não acontecia há anos. No sonho, ela estava encolhida no pé da minha cama. Vestia o casaco. Estava pálida, olhos fundos, e disse apenas uma frase. Mãe, já tá na hora de você saber a verdade. Acordei em choque. Meu corpo tremia. Fui até o armário e vesti o casaco pela primeira vez. Foi quando senti o volume no forro. Discreto, camuflado, como se tivesse sido costurado por alguém que não queria que ninguém descobrisse. Mas também não queria ser esquecida. Dentro encontrei a carta. Ela estava dobrada com tanto cuidado que parecia um origami. A letra era reconhecível. A caligrafia arredondada da minha filha, com tinta azul escura, já desbotada. Me sentei na beira da cama. Respirei fundo e comecei a ler. Mãe, se você encontrou isso, é porque eu precisei fugir. Ou porque não consegui. Essas foram as primeiras palavras da carta. E ali eu senti que algo estava prestes a mudar para sempre. Ela dizia que estava sendo ameaçada, que tinha descoberto algo muito grave sobre alguém que frequentava nossa casa. Disse que não confiava em ninguém, nem em mim. Que achava que eu também sabia, mas preferia fingir. E então, num trecho da carta, vinha um nome. Theo. E o que ela disse sobre ele fez meu sangue gelar. Theo não era um amigo. Não era um namorado. Era um nome de batismo. De alguém que havia mudado de identidade. E esse nome estava ligado a meu marido. Eu nunca soube que Elias tinha um irmão desaparecido. Nem que havia vivido parte da juventude numa casa de correção. Mas descobri, com a carta nas mãos, que Theo era esse irmão. E que havia desaparecido misteriosamente quando era adolescente. Ana Clara, por algum motivo, havia encontrado documentos escondidos. Cartas antigas. Uma foto que mostrava Elias ao lado de outro menino, idêntico a ele. E um diário com páginas rasgadas. Na carta, minha filha dizia que tinha certeza. O homem que vivia conosco não era Elias. Ou, pelo menos, não era quem ele dizia ser. Era isso que ela estava tentando me dizer naquela última noite? Porque eu nunca percebi. Ou será que percebi e escolhi não enxergar? Noêmia, até aqui, é apenas uma mãe em luto. Mas a partir da carta, sua função se transforma. Ela vira detetive da própria tragédia. A introdução termina deixando claro que, para seguir, ela vai investigar o passado do marido, as conexões entre Elias e Theo, e descobrir quem realmente estava dentro da própria casa durante todos esses anos. Depois de ler a carta, fiquei sentada em silêncio por horas. O casaco ainda em mim, como se aquele tecido estivesse me segurando. Não chorei. Não gritei. A dor era diferente. Era cortante, mas silenciosa. Uma ferida velha que, de repente, voltou a sangrar. Ana Clara descrevia detalhes que não poderiam ter sido inventados. O cheiro do quarto do pai. A forma como ele trancava a porta à noite. Cartas com caligrafia idêntica à de Elias, mas assinadas por outro nome. Theo. E o mais perturbador, uma referência ao que ela chamava de a visita de quinta-feira. Uma rotina que ela dizia que começou a presenciar por acaso. E que, segundo suas palavras, era a chave de tudo. Se acontecer alguma coisa comigo, mãe, esse nome vai te perseguir até você entender. Theo não desapareceu. Ele só mudou de rosto. A busca pelo passado começou no cemitério. Sim, porque foi lá que Elias me levou há 30 anos, quando disse que seu irmão havia sido enterrado após fugir de casa e se envolver em coisa errada. Mas não havia lápide com o nome Teodoro.
nem registro nos livros da administração. No cartório da cidade, pedi uma segunda via da certidão, de nascimento do Elias. E foi aí que o primeiro estrondo aconteceu. Elias da Rocha nasceu em 1950, filho de Benedita e Teodoro, exatamente como ele dizia. Mas Teodoro da Rocha também constava no registro, nascido no mesmo dia, com os mesmos pais, gêmeos. Por que ele nunca me disse que tinha um irmão gêmeo? Voltei para casa com as pernas bambas. Na madrugada seguinte, fui ao porão. Sim, o porão. A parte da casa onde Elias mantinha seus livros velhos, ferramentas, coisas da infância. Era trancado com chave, mas naquela noite a tranca estava aberta. Desci. No fundo do cômodo havia uma cômoda antiga. Dentro encontrei um diário. A capa era preta, desgastada. As páginas estavam emboloradas, mas muitas legíveis. A caligrafia era a mesma das cartas que Ana Clara mencionava. Me chamam de Theo, mas não sei mais quem sou. Elias me traiu. Ficou com tudo. Disse que eu precisava sumir. E eu sumi. Aquilo me arrepiou. O diário era um relato de uma juventude tomada por abusos, brigas, mentiras e manipulação entre irmãos. Um tom sombrio, quase delirante. Mas algumas frases eram como facadas. Minha mãe acreditou nele. Disse que eu era doente. Mas quem fazia as coisas era ele. Ele usava meu nome quando fazia maldade. Agora ele vive minha vida. E eu vivo no escuro. A possibilidade que começou a se formar na minha mente era tão absurda que me recusava a aceitar. E se quem viveu ao meu lado por todos esses anos fosse Theo fingindo ser Elias? Mas por quê? E o que isso teria a ver com a Ana Clara? Voltei à carta da minha filha. Em uma parte que eu não tinha lido direito, ela dizia: eu ouvi o pai chamando por mãe, mas a avó já estava morta. Ele falava como se tivesse 15 anos. Flash de memórias me invadiram. Momentos em que Elias falava sozinho, olhava para o nada, ria de piadas que ninguém entendia. Sempre achei que fosse cansaço ou velhice. Mas agora parecia desintegração de identidade. Comecei a revirar papéis antigos. Achei uma caixa que dizia Lembranças do Internato. Dentro havia um boletim escolar com o nome Teodoro, datado de 1964. Ao lado, um recorte de jornal com a manchete: Jovem foge de instituição psiquiátrica após denúncia de maus tratos. A foto do jornal era embaçada, mas o rosto era idêntico ao do meu marido. Mesmo olhar. Mesmo queixo. Só que com um detalhe diferente. Uma cicatriz no supercílio esquerdo. No dia seguinte, quando Elias dormia na poltrona, cheguei perto com o coração aos pulos. Observei com atenção. Nada de cicatriz. Comecei a considerar que talvez a verdade fosse mais insana do que eu estava disposta a aceitar. Procurei ajuda. Falei com um historiador da região, que estuda registros psiquiátricos antigos. Seu nome era Dr. Mauro Batista. Quando mostrei os documentos e descrevi a situação, ele ficou em silêncio por alguns minutos. Depois disse algo que me derrubou. Dona Noêmia. Nos anos 50 e 60, era comum que famílias abastadas trocassem as identidades de filhos problemáticos. Em muitos casos, irmãos eram invertidos para que o mais obediente herdasse o nome e os direitos. A senhora quer saber se seu marido é Elias ou Teodoro. Talvez os dois já tenham sido o mesmo homem, em tempos diferentes. A frase ecoou dentro de mim por dias. Voltei à carta. Reparei que no rodapé havia algo estranho. Uma espécie de símbolo desenhado à mão. 3 pontinhos em triângulo. Fui até a antiga caixa de ferramentas do Elias. Na parte de baixo, encontrei um chaveiro com o mesmo símbolo. Era uma senha. Usei o símbolo como senha em um antigo disquete que ele guardava escondido num baú. Pedi ajuda ao neto da minha vizinha para abrir o conteúdo num computador antigo. Dentro estavam fotos, áudios e um vídeo. No vídeo, gravado em 1995, Elias falava diretamente para a câmera. Se um dia isso vier à tona, quero que saibam. Eu não tive escolha. Era ele ou eu. Ela sabia demais. Ela encontrou as cartas. Eu pedi para ela sumir. Ela não quis. Disse que ia contar.
Não era para ser assim. Naquela noite, a realidade me esmagou. Meu marido confessou. Ele tinha feito algo. Não disse com todas as letras. Mas era claro. Ele era ateu. E Elias estava morto há décadas. E Ana Clara sabia. Noêmia agora entende o que está em jogo. O marido que conheceu não existe. A filha foi silenciada porque descobriu a verdade. Mas o que fazer com isso agora? Denunciar? Fugir? Confrontar? Ela decide enfrentar. Na noite seguinte, sentou à mesa com Elias, ou Theo, e olhou nos olhos dele. Disse: "Achei o casaco." Ele parou de mastigar. Que casaco? O da Ana Clara. Tava costurado por dentro. Achei a carta. Um silêncio mortal caiu sobre a cozinha. Ele soltou os talheres. Respirou fundo. Então, você finalmente sabe. Ele ficou em silêncio por longos segundos. Depois levantou-se da mesa. Passos lentos. Sem pressa. Foi até o armário da sala, abriu uma gaveta e pegou algo pequeno. Um medalhão. Quando voltou, colocou sobre a mesa. Sua filha me deu isso. Antes de sumir. Ele disse sem encarar Noêmia. O medalhão era antigo. Dentro havia uma foto de Ana Clara pequena. No verso gravado: "Pro papai, com amor eterno. Ana." Ela sentiu o chão desaparecer sob os pés. Mas ainda faltava a verdade mais difícil. "O que você fez com ela?" perguntou Noêmia. Theo, ou Elias, passou a mão no rosto. A expressão era cansada. Como alguém que lutou contra si mesmo por tempo demais. "Eu tentei evitar", disse. Ela me ameaçou. Disse que ia contar tudo pra você. Pra polícia. Pra imprensa. Que ia destruir minha vida. Mas não entendeu. Eu não sou esse monstro. Eu sou o resto que sobrou dele. Ele se levantou, foi até o porão. Noêmia seguiu, sem saber o que esperar. Lá, ele abriu uma parede falsa, atrás de uma estante. Dentro, uma caixa de madeira. Está tudo aqui. A fita, a gravação e a carta final. Ela tirou a tampa da caixa com mãos trêmulas. Lá estava. Uma fita cassete, 3 cartas e uma blusa azul. Manchada. Na carta final, Ana Clara escrevia com letras grandes, desordenadas. "Mãe, se essa carta chegou até você, é porque eu não consegui sair. O homem que vive com você não é quem ele diz. Eu descobri. Eu gritei. Mas ninguém ouviu. Sei que parece impossível, mas ele roubou a vida do irmão. E está repetindo isso comigo. Por favor, mãe, fuja, ou vai ser a próxima." Noêmia não chorou. Não naquele momento. Ela pegou a caixa, subiu, disse para Theo: "Arruma suas coisas. Você tem 10 minutos." Ele olhou surpreso. "Vai me denunciar?" Ela não respondeu. 10 minutos depois, ele saiu com uma mochila. Parou na porta. Ela se jogou, Noêmia. Eu não empurrei. Ela permaneceu imóvel. Ela viu quem eu era. Preferiu morrer a aceitar. Silêncio. Ele foi embora. E nunca mais voltou. 2 meses se passaram. Noêmia entregou a fita às autoridades, que iniciaram uma investigação. A história chocou a cidade. O corpo de Ana Clara foi encontrado em um poço seco, nos fundos de uma antiga chácara da família. O exame de DNA confirmou. Era ela. Theo foi procurado, mas nunca mais foi visto. Hoje, Noêmia vive sozinha. Mas não em silêncio. Ela conta a história de Ana Clara para outras mulheres. Escreveu um livro. Criou um grupo de apoio. E todas as noites, antes de dormir, pendura o casaco da filha no cabide da sala. Como um lembrete de que ninguém desaparece sem deixar sinais. A gente só precisa ter coragem para olhar onde dói. 3 anos depois, Noêmia recebeu uma carta sem remetente. Dentro, um envelope simples. E uma única foto. Ana Clara, adulta, de cabelos mais curtos, sorrindo, abraçada a uma criança pequena. No verso, escrito à mão: "Às vezes é preciso morrer para conseguir nascer de novo." Um dia eu explico. Se essa história te arrepiou, imagine quantas outras verdades estão escondidas
dentro das nossas famílias. Comenta aqui embaixo de qual cidade você está assistindo e se você já suspeitou que alguém não era quem dizia ser. E, por favor, deixa o like, porque essa história merece ser ouvida por mais pessoas. Se inscreve no canal agora, porque o próximo relato pode ser ainda mais chocante. E se você acha que já viu de tudo, você ainda não ouviu o que a próxima avó tem para contar.